Olá, pessoal do canal Alimentando Corações. Trago hoje aqui nossa convidada especial, professora Cláudia Bezerra, professora de Taitinga, doutora em educação, especialista em educação inclusiva. Quero agradecer de antemão o convite e quero que você se apresente para o nosso público. Quem é Cláudia Bezerra? Bom dia, né, para quem está assistindo a gente. Boa tarde, quem vai assistir durante à tarde. Dia, boa noite, boa tarde. Isso mesmo, boa noite. E obrigada, tá, Glails, pelo convite. Eu me chamo realmente Cláudia Bezerra. Hoje eu sou doutora de educação, tá, na área de educação inclusiva, né, onde nesse momento a gente atua hoje com mais frequência, de uma forma mais abrangente, que é um público que realmente ele precisa de mais cuidado. Também sou pedagoga, terapeuta, sou mestre e tenho algumas especializações na área. E é sempre um prazer estar debatendo um tema tão leve e tão gostoso. Quando se fala em educação inclusiva, em deficiência, geralmente se relaciona à mobilidade, mas hoje a questão do autismo, a gente vê que isso está se tornando comum em todas as famílias. Alguém tem sempre... Eu queria que você explicasse para o público que vai nos assistir ou quem está nos assistindo, o que é o autismo e também o que é o TDAH. Certo. Vamos lá, vamos tentar pontuar algumas deficiências, né? Porque essas deficiências, ela vem, a história da deficiência, ela já é muito longa, né? É um percurso bem cansativo, é um percurso massacrante, que foi segregado, excluído, e não é de agora, né? Quem nunca teve um tio que achou estranho, esquisito, um tio que gostou muito de ficar reservado, quietinho, né? Eu estou fazendo aqui menção ao tio, mas nós temos amigos, parentes, né, que tem mais ou menos esse perfil. E o que acontecia? Desde o Império, né, no período do Império Romano, acontecia que qualquer anomalia, que naquele momento as crianças, né, eram nascidas, né, elas eram banidas da sociedade. Tá? Então, a deficiência ela vem sendo assim massacrada de uma forma... Né? Isso, ela vem sendo guardadinha, por quê? Por com medo de realmente você sacrificar um pedacinho seu que é seu. Mas hoje a lei, né, ela faz com que a gente tenha um outro olhar, né? A prova disso é que nós temos uma lei muito recente, né, que a lei 13.146, né, que ela foi sancionada realmente em julho. E agora, em 2015 para cá, onde reconheceu, né, a deficiência no modo geral. E nós temos também a Lei Berenice, né, que é uma das leis que eu acho mais linda. A Berenice Piana, né, que foi em 2012, né, que é a 12764, onde reconhece o autismo em si como deficiência. E aí, quando a gente fala em deficiência, a gente fala de mobilidade, a gente fala de físico, a gente fala do mental, a gente fala de um contexto geral. E quando a gente olha para o singular, que muita gente fala, o autismo, né? E eu brinco muito, sabe, Aglailson, porque muitos dizem que o autismo hoje virou modinha, né? Eu acredito que a deficiência, como qualquer tipo de raça, cor, sexo, ideologia, tem que ser respeitada e deficiência é uma delas. E o TDAH, quando você fala, né, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque antes era conhecido até o déficit de atenção. Hoje acrescentou o H com hiperatividade, onde a gente vê uma criança com um olhar, com um comportamento diferente. E quando a gente tenta fechar um quadro, um laudo da deficiência, quando se trata do autismo, a gente tem mais de 100 características, né? Então, não é só o TDAH, existe o TOD, né? Então, o transtorno hoje, o TEA, né? O espectro do autismo, ele é muito amplo. E o TOD que você falou, o que é? O TOD, ele é um transtorno opositor desafiador, né? Onde a criança, ela é confundida entre birra, né? Se a criança está em crise, está em birra, aquela criança que ela desafia os pais a falar um pouco mais alto, a querer aquilo que ele quer porque quer por direito. E aí, para que a gente tenha uma linguagem mais esclarecedora, o Aglailson, ele tem um TOD. O Aglailson quer porque quer a minha caneta. E eu posso estar negociando. Eu posso,
agora eu não posso te dar a caneta, mas eu vou te dar uma xícara. E quando a mãe, o terapeuta ou o professor não estiver mais fazendo uso da caneta, tá? Eu te dou e pego a minha xícara de volta. Então, essa negociação, uma criança, né, ela, num dito normal, numa birra, ela com certeza é compreensível. O Todd não, ele desafia, tá? E aí ele quer porque quer, e ele desafia você a dar o que ele quer. E aí ele entra em crise, e aí essas crises em que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui geralmente o diagnóstico você já tem na infância, para começar a fazer um tratamento e ter um resultado do tratamento. Qual é o período que começa a identificar e quais são os sinais para identificar cada situação dessa colocada? Ótimo, vamos lá. Hoje nós temos a ciência a nosso favor, tá? A medicina hoje ela está com um olhar bem diferente, né, de mais ou menos uns 20 anos atrás, né? A Zika fez com que a gente corresse muito, né, não só para laudar, mas para que a gente pudesse ter um olhar, né, mais filtrado, né, em relação a esse tipo de deficiência. Porque entrou a era da microcefalia, da hidrocefalia, entrou a era Covid, e aí a gente passou a olhar as crianças de outra forma. Então, qualquer que seja o atendimento, o estímulo precoce, sempre vai a criança deficiente, sempre ela vai estar em vantagem. E hoje ele não existe mais um tempo fechado. Antes eles colocariam uma margem de 2 a 5 anos. Não, hoje isso daí a gente vê quando está já na vida escolar ativa. Mas eu hoje, como mãe, eu detectei no meu filho muito cedo. Então, meu filho com 7 meses, ao fazer alguns testes, né, apresentados, com 11 meses ele já era uma criança laudada. Quando a gente vê hoje algumas crianças, alguns casos, quando não há aceitação familiar, tem crianças de 7, 8 anos que não são laudados e tem um prejuízo enorme, principalmente dentro da educação. Esse seu olhar direcionado para essa temática dentro da educação tem a ver com essa situação familiar? Não tem, sabe? É engraçado. Sempre me perguntam isso, sabe? Aglailson, é muito bacana, né? Talvez eu nunca fui uma pessoa que gostasse tanto, né, de tirar notas boas, mas sempre fui uma aluna que foi esforçada o suficiente. Então, eu me encontrei entre livros, né, eu viajo muito nos livros, e uma das especializações a qual eu fui formada, né, sou formada pela UES, em Educação Inclusiva, eu passei a fazer artigo, a estudar mais sobre essa deficiência. Então, eu tive um estágio precoce, não tem nada a ver com a minha vida hoje, né, com a minha vivência. Até porque o autismo, ele vem muito de um gene, né? Eu posso ter, tá, carregar na minha carga genética, o meu marido não. Ou ele pode estar na carga genética dele, em mim não. Mas, ele vai sim ser apresentado em algum dos filhos ou netos, tá? Você colocou uma situação da questão genética. Sim. Mas hoje, não sei se porque hoje você consegue diagnosticar mais, tem um olhar especial logo cedo, ou realmente aumentou a quantidade de pessoas que são detectadas com alguma situação dessa, o autismo, o TDAH, aumentou ou é porque hoje está mais visível a partir das estatísticas que se tem? Vamos lá. Eu costumo dizer, tá, para os pais, para os meus profissionais, para os meus alunos, tá, para amigos, que a população ela vem crescendo de uma maneira que nos assusta, né? Eu poderia vir de uma tribo onde eu conhecia todos os meus vizinhos. Hoje eu não sei mais, dentro de um próprio apartamento, quem é o meu vizinho de cima ou de baixo. Então, assim, a gente não é que esteja agora dando um boom, mas eu acredito que hoje a humanidade ela está tendo um olhar diferente. A nossa geração hoje ela está tendo um olhar diferente. Engraçado, existe um ditadozinho que eu até brinco e digo que é chucro, que o pessoal diz que filho de peixe, peixinho é. Ou seja, muito tempo, as crianças elas eram sacrificadas a um diagnóstico ou a um acompanhamento. Por quê? Porque eles faziam simulações de característica que o meu filho parece muito com o pai dele.
Quando ele era pequeno, ele fazia isso. Ele tem uma seletividade alimentar porque a minha sogra ou a minha avó dizia que não gostava de feijão, de arroz, comidas pastosas ou comidas em grãos. E a gente vê que não tem nada a ver com isso, tá? A quantidade hoje de laudos, eu acredito que isso está muito atrelado hoje aos conhecimentos, até porque hoje as redes sociais, todo dia ela ventila, ela aponta para a gente o termômetro de informações. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é da educação e tem doutorado nessa área de educação inclusiva. Como trabalhar com esse segmento da população? Me corrija se eu estiver errado, mas tinha basicamente algumas correntes de como trabalhar. Sim. Se criava turmas especiais para essas crianças, ou se elas seriam incluídas junto com as turmas, com a turma, como vamos dizer, normal não é a palavra adequada, mas da turma de alunos com seus colegas que estão na mesma turma, na mesma série, tal. Qual é a melhor forma de lidar para que essa criança não se sinta excluída, mas como parte também da sociedade, embora tenha que ter um tratamento especial? É verdade. Vamos lá. Eu vou voltar ao início da sua pergunta, né, em relação à exclusão que a escola, que a educação achava que tratava, né? Então, como escola, realmente existia séries, ciclos, onde eles segregavam dentro da própria escola e limitavam. Essa é a turma de aluno especial, ou então essa é uma escola para alunos especiais. Ainda bem que isso não existe mais. Porque especial é o carinho que eu tenho por você, especial é um objeto que eu gosto. E a gente tem que tratar pessoas como pessoas de direitos, né, igual. Né? A Constituição ela deixa bem clara que todos nós somos iguais e todos os direitos, né, também somos para todos. Então, assim, como escola, tá, hoje eu tenho um olhar diferente. Eu acredito que para ser uma escola inclusiva, ela tem que ter um currículo adaptado, ela tem que ter acessibilidade, ela tem que ter professores qualificados, tá? A gente tem que estar sempre nos qualificando e temos que também estar pronto para essa geração que está vindo. Quando eu falo uma geração de pessoas com deficiência, a gente sabe que daqui a 2030 essa balança da justiça ela vai ser igualitária. Vai ter pessoas ditas normais, vulgo ditas normais, e pessoas com deficiência. Hoje eu estou aqui no lado dito normal, mas eu posso atravessar uma rua e passar a ser uma deficiente por conta de um acidente de carro, infelizmente, ou precisar ser acometida, né, de algum processo cirúrgico, ou então ser acometida por uma diabetes e perder algum movimento ou órgão, seja o que for. Então, eu vou estar no percentual de deficiência. Existe também a deficiência oculta, que nem todo mundo se sente à vontade, né, e lidar com essa situação e falar que existem os casos de ansiedade, depressão, existe vários tipos de transtorno hoje que também é caracterizado deficiência. Mas voltando para dentro da escola, tá certo? Eu acredito que para ter um olhar inclusivo, a gente tem que derrubar as barreiras, tá? Eu vou aqui puxar um pouquinho de sardinha, né, como fala, a linhagem para a política, porque, gente, o que o nosso ministro da Educação está fazendo, Camilo Santana, isso é lindo, tá? É reconhecedor para nós, né, na área da educação. E quando se trata da criança com deficiência ou todos os seres com deficiência, a gente está vendo também que está tendo essa abertura, né? E isso é bom. E a educação é isso, é fazer com que todo mundo permaneça no mesmo ambiente e tenha a mesma qualidade de ensino, independente de laudo, de registro e de RG. Muito bem. Você colocou numa questão que tem a ver com o que o ministro está fazendo. Então, eu vou trazer para o setor público. Como é que o Estado, e aí entendo o Estado como poder público, que tipo de políticas ele pode estar desenvolvendo para que essas pessoas sejam incluídas, né, em políticas públicas, não só na educação. Eu acho que tem todo um acompanhamento, seja na terapia, a psicologia, em várias áreas. O que é que o poder público pode estar fazendo para uma atenção especial
a essas pessoas? Isso, vamos lá, uma pergunta também bem complexa, né? E que eu acredito muito que chegue no coração do nosso governador, tá certo? Hoje eu acredito que nós precisamos mais de equipamentos, precisamos realmente mais profissionais atuantes. Como você falou, a demanda ela está vindo assim de uma forma de avalanche, tá? E a gente precisa qualificar nossos profissionais e precisamos também estar montando centros de atendimentos, porque vai chegar um momento que a saúde em si ela não vai compactuar e não vai ter tanto espaço para o que está por vir. Tá certo? Eu conheci há alguns dias alguns centros, né, alguns centros terapêuticos, mas eu acredito que o Estado ele pode estar mobilizando um sistema macro. Tá? Eu acredito que ele poderia estar investido em um centro e esse centro poderia ser referência, estar ramificando para todos os municípios. Assim, os municípios, como o ideal seria detectar já na primeira infância. Então tem uma responsabilidade muito grande dos municípios, das prefeituras, através que a primeira educação é a responsabilidade dos municípios. Sim. Então você está colocando que um trabalho, desde o Ministério da Educação até chegar ao município, esse trabalho seja transversal, mas que a prioridade deve ser nos municípios. Ou estou errado? Sim. Não, você está certo. Eu acredito que a gente tem que fazer uma aliança entre o social, a saúde, a educação, tá? Temos que fazer parceria e realmente nós temos que avançar em todos os municípios. Até porque o guarda-chuva, quando se trata de governo, estão todos os municípios, os 184 estão dentro. Tá? E quando a gente trata, né, em relação a um projeto futuro, eu acredito que se partir do nosso governo estadual, tá, Ceará, e que ele sim possa estar fazendo equipamentos ou então fazendo terapias móveis, isso daqui fica como sugestões, né? E uma das sugestões que eu acho que seria plausível era realmente a gente começar a fazer mutirões, tanto de neuropediatras, como de terapias, como a gente levar para alguns municípios que não têm essa estrutura. Tá certo? Mesmo que a gente que nós saibamos que o município ele tem que comportar a quantidade, né, das pessoas nascidas naquele local, mas nem todos têm a estrutura. E seria muito bom vindo do governo, né, um exemplo, como é que se diz, um projeto realmente que pudesse abraçar todos os municípios. Eu queria abordar uma questão que é a questão do preconceito. Semana passada teve um exemplo de uma mãe de supermercado que o filho sofreu preconceito. E a reação dela, mais do que justa, ela colocou para a sociedade a indignação dela diante daquele episódio absurdo. E essas pessoas, essas crianças principalmente, são muito vítimas de preconceitos. Eu acho que, inclusive, isso é uma parte da ignorância das pessoas. E o desconhecimento também, que eu acho que todo mundo hoje tem algum familiar, como você falou no início, ou tio, mas deve ter algum sobrinho, um primo, alguém tem algum familiar. É verdade. Como combater esse preconceito? Vamos lá. A gente vê que o preconceito ele não vem só na esfera da deficiência, é muito cultural, é uma crença muito limitante. Tá? Existe várias bandeiras de preconceito, inclusive a gente vê isso todos os dias. E o caso dessa mãe, realmente, ela percutiu por ela ser guerreira, por ela ter voz e vez e dizer, eu vou falar por meu filho, tá? Eu faria o mesmo. E o que acontece? Aquela loja a qual ela se referiu, existe várias lojas que infelizmente, que elas estão lá com panfleto muito bonitinho, com adequado, tem lá até mesmo no estacionamento, tá tudo muito bonito. Mas, na realidade, as pessoas estão precisando do principal, é a educação de respeitar o outro do jeito que ele é. Se eu pudesse hoje, eu seria uma militante, certo? E pedia para tirar todos os tipos, tá certo? De credencial, porque eu acho que já expõe demais. Você, para
provar para a sociedade que você precisa de uma prioridade, você precisa estar ali mostrando que o seu filho é autista, mostrando que eu sou cadeirante, mostrando que eu sou obeso, mostrando que eu tenho acima de 60 anos. Então, eu acho que a nossa geração ela tem que quebrar esse paradigma, independente qual seja a deficiência, a comorbidade, nós temos que ter mais respeito. E o preconceito que ela, certo, naquele momento ela sentiu na pele como mãe, a gente também sofre todos os dias. É por cor, por religião, por opção sexual. Infelizmente, o preconceito ele precisa passar por um processo educacional. Eu vou fazer aqui uma pergunta muito do âmbito pessoal. Tudo bem. Você colocou, é mãe de uma criança que tem, sim, é autista. Você já sofreu... Você, sua família, seu filho, já foram vítimas de preconceito desse tipo? Sim, até porque eu tenho 2 crianças autistas, tá? Eles são gêmeos, né? Um, visivelmente, você vai olhar, você vai ver as características e o outro não. Tá certo? E aí, o que acontece? Eu ainda não pude me deparar uma discussão, tá? Porque eu tenho um perfil totalmente diferente. Hoje eu conheço, né, as leis que não são minhas, mas são leis que são votadas a favor da deficiência, onde o meu filho faz parte dessa parcela. E aí eu sei, como eu te falei, eu abandonaria a credencial, abandonaria, né? Eu simplesmente chego e pergunto quem é o gestor daquele local, daquela loja, e quais são as políticas voltadas à prioridade da pessoa com deficiência. E quando eles apontam, aí sim eu falo para ele, tá? Eu tenho um filho autista e onde há a fila de prioridade. É para ser simples, mas a gente percebe que ao olhar o final da fila, tem muita gente cochichando, quem é, o porquê, porque nem todo autismo ele é tão visível. É como eu te falei, né? Muitos colocam um cordãozinho do girassol para dizer que tem uma deficiência oculta, outros colocam aquele cordãozinho que é um quebra-cabeça para mostrar que é deficiente. Eu acredito que a gente não precisa fazer isso. Se uma pessoa pega uma fila de prioridade, eu acredito que ela não precisa passar por maior constrangimento do que estar na fila de prioridade. É só ser respeitada. A gente tem um problema no Brasil ainda... seria morar no outro país, porque as pessoas, boa parte, não respeitam filas. É verdade. Você está colocando aí quase que o mundo ideal, mas seria o ideal, porque acaba expondo as pessoas a situações vexatórias ou conflituosas, no caso dessa experiência que foi mencionada, dessa mãe que teve esse enfrentamento com a funcionária de uma rede de supermercado. Mas, assim, voltando à questão ainda... Você tem uma formação, retornando a nossa pergunta. Sim. Isso ajudou a lidar quando você se tornou mãe de crianças autistas. Mas você vê que muitos pais, aí eu estou contando experiências de familiares, de que muitos pais às vezes têm um bloqueio ou não querem aceitar aquela situação, que aí piora ainda mais a situação no tratamento da aceitação, como se isso fosse... Um peso, né? Um peso, mais ou menos isso. E você vê algumas características do autismo que aquela criança, não que ela é especial no sentido que você colocou, especial de exclusão, mas de ter vamos chamar, algumas qualidades que a gente denominou de normal, não tem. Né? Por exemplo, essa criança que eu mencionei, de familiares, ela sabe falar a língua inglesa perfeitamente, né? Assim, de uma facilidade imensa. Então, tem muitas coisas que a gente não consegue, e uma criança que tem uma característica dessa situação, que ela está à frente de outras. Então, para os pais, qual é o conselho que você daria? Então, a gente tem que ter um olhar realmente de mãe, de pai, de cuidador, porque hoje o modelo de família é quem cuida, tá certo? Porque tem a educação, que é a escola. E tem o ensinamento. E tem em casa, que é o primeiro contato. É onde os pais vão começar a detectar a situação. Mas a escola é a segunda parte, mas é na família que é a primeira situação.
É verdade. O cuidador, quando eu faço aqui essa reflexão, é quem realmente está com aquela criança, tá? No dia a dia, tá? É quem realmente ela assume a maternidade ou a paternidade daquela criança. E quando a gente percebe algumas características, é muito visual, sabe? É muito visível, Aglailson, não tem como passar batido. Acontece que a gente cai a ficha aos poucos. Por quê? Porque a gente quer tudo perfeito. Eu quero um filho perfeito, eu quero um trabalho perfeito, eu quero um mundo perfeito, tá? Eu quero um mundo onde eu possa ter aquele certo domínio. Então, qualquer que seja o avesso ou a imperfeição, eu vou tardar o meu olhar ou não vou aceitar. Mas aí eu vou perceber que meu filho tem uma seletividade alimentar, eu vou perceber que ele tem uma sensibilidade sensorial, ou com roupa, ou com iluminação, ou com barulho. Eu vou perceber que meu filho tem comportamento de brincar diferente dos outros colegas, onde muitos estão com o carrinho, girando as rodinhas. Ou eu percebo que o meu filho vira e vai brincar com as rodinhas, ou então começa a empilhar por cores. Então, eu posso ter um olhar simples, precoce com o meu próprio filho. Estou falando que os carrinhos eu fazia isso. Pegar o carrinho e ficava rodando na Olha ótica. só, então assim, pela ótica, isso é super normal. Eu conheci, nós estamos hoje na década vamos botar assim, de 2023. Mas vamos lá, vamos para a de 50. Eu tenho pessoas que foram laudadas agora há mais de 60 anos. Por quê? Porque precisou procurar o sistema depois que viu que o seu relacionamento social estava atingindo. Será que eu sou uma pessoa difícil? Será que eu não estou conseguindo lidar? Ou que eu não consigo conversar? Por que eu coloco a xícara aqui quando a Cláudia mexe me irrita? Por que o barulho, eu tenho que fechar a luz, eu tenho que fazer todo o cenário para me relaxar? Por que eu preciso ler? Então, assim, a gente começa a ver características tão singular daquela pessoa, entende? Que eu acredito que quando uma mãe realmente ela está no trabalho, foge do olhar dela. Mas quando ela está com a criança, ela vê a diferença entre os filhos, ela tem como referência tudo que está ao seu redor. Então, o conselho que eu dou para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo é que procure um neuropediatra o mais rápido possível, qualquer que seja a característica que é percebida. Você colocou, por exemplo, tem pessoas que foram detectadas já com 60 anos de idade. Sim, na vida adulta. Na vida adulta, exatamente. Essas pessoas, a quem procurar para poder... Certo, vamos lá. Qual é o caminho para ela detectar isso e a quem ela deve procurar? Qual o sistema? Como é que ela pode detectar isso? Na infância é o neuropediatra e na fase adulta é o neuro, certo? E aí eu venho até fazer um apelo aqui, os meus amigos neuro da medicina, por quê? Porque exames ele não detecta autismo. Então, o que acontece? As características, a parte comportamental é que vai sinalizando e que vai mostrando para a gente como trabalhar no âmbito terapêutico e se precisar de medicação, sim. Porque existem medicações para isso. E aí a gente vai agora, um caso que está muito no nosso meio, vamos para o dislexo. Né? Vai uma pessoa que, Cláudia, quando eu ia ler a parte literária e dava 5 minutos, eu esquecia tudo que eu tinha lido na página anterior. Então, a gente vai para a descalculia, eu não consegui nunca ter contato com números. E a gente vai vendo realmente que existem características que na época, talvez, né, na fase da sua infância, eu falo... Quando o adulto se percebe, né, que tem uma comorbidade, né, na fase adulta, é porque na fase da infância ou não foi percebido ou ele não foi assistido. Mas aí quando a gente chega a uma certa maturidade, um certo domínio, que a gente passa a fazer comparações, aí a gente vai linkando. E aí a gente procura o neuro. E o neuro, sim, ele vai estar nos ajudando nesse momento. Eu vou falar o que pode ser ignorância, mas o que se escuta muito. Com o desenvolvimento das tecnologias, a pessoa passar muito tempo perto de celular, de equipamentos eletrônicos, que as ondas tal pode afetar,
né, o desenvolvimento da criança ainda, Sim. tal. Isso pode ter um impacto, não tem nada a ver. É puramente genético. É assim, vamos lá. Existe o lado positivo e o lado negativo em tudo na vida. Tudo em excesso, a gente vê que vem um prejuízo, Sim. tá? Mas a gente não pode definir algo que é genético ou biológico para um uso de tela que o meu filho só vai ter acesso após nascido e um determinado período, tá certo? E se a gente for hoje ver o síndrome de Down, eu posso sim, exames dentro do meu ventre, eu posso estar detectando, mas o autismo não. Um TDAH não. Uma criança com TEA que tenha uma limitação com outras, principalmente nas ondas, como você falou, né, que eles vão ter contato com telas, isso é depois, né? E o autismo, quando ele vem com essa carga genética, é nascido com ele. Ele não é adquirido. Não é adquirido. Não é adquirido. Certo. Nós estamos aqui caminhando já para o desfecho do nosso bate-papo. E eu quero pedir você que está nos assistindo ou vai nos assistir, que possa se inscrever no nosso canal, canal Alimentando Corações, e possa curtir também esse bate-papo com a professora Cláudia. Está um bate-papo esclarecedor, que está levando informações para as mães, para os pais, para os familiares de pessoas com TEA ou TDAH. Me diga, para finalizar, Cláudia, eu queria que você deixasse sua mensagem para as pessoas. Eu trabalho com pessoas que têm filhos nessa situação, como eu tenho familiares também, você colocou também uma situação vivenciada por você, e muitas vezes, no primeiro momento, tem aquela coisa do impacto, não saber lidar. E hoje, você colocou vários trabalhos, tem várias terapias que podem ir trabalhando isso para que a pessoa possa desenvolver esse adulto super saudável, com a vida normal, dentro do que é o padrão estabelecido na sociedade que você colocou, de uma normalidade. E eu queria que você deixasse uma mensagem positiva aí para as pessoas. O que é que você pode dizer para essas pessoas? Sim. Primeiro eu quero agradecer. Muito obrigada pelo convite, tá? E eu vou aproveitar, né? Quem puder também estar nos seguindo, tá? Ela também. Todo dia ela fica gravando lá o Diário da Professora, que ela dá dicas também para isso, pessoal. Sigam lá, o Diário da Professora. Então, nosso arroba no nosso Instagram é profa, Cláudia Bezerra, onde a gente tira um dia na semana para estar fazendo o Diário da Professora. E ali a gente tem 1 minuto de dica ou de informações. Isso é muito bom, tá? É muito aplausível. Mas, diante de tudo, eu quero te agradecer mesmo. E eu queria deixar aqui, tá certo, como sensibilidade. Tá certo? A gente tem que ter um olhar diferente, a gente tem que amar o próximo da maneira que ele é, do jeito que ele veio, independente, tá certo? Independente do que vem junto com ele, a bagagem que o ser humano traz para estar aqui sobre a Terra, isso é o de menos. Nós temos que amar, nós temos que aceitar, certo? Nós temos que ser diferente dos iguais. Então, que a nossa missão aqui na Terra, seja com qualquer tipo de deficiência, é a gente respeitar. Então, aí eu acho que a frase é respeitar, é aceitar. Ter empatia com o próximo. Sim. Pois, muito obrigado, minha amiga. Obrigada. Espero que tenha sido uma conversa muito esclarecedora e possa ajudar muitas pessoas que acabam se deparando com situações dentro da família. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.